Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo de se está. É um prazer estar aqui novamente para mais um trabalho aqui da nossa associação de Houston, Texas. Eu sou o preletor Oliver Heck e sempre estamos aqui a cada 2 semanas fazendo um trabalho, seja um podcast, seja uma palestra, um estudo de livros. O objetivo é sempre estar se renovando, né? E passando para as pessoas aquilo que a gente aprende. Porque quem entra na Station E muda a sua vida para melhor. Então a gente quer que os outros também tenham esse benefício. Então a gente não para de transmitir essa filosofia maravilhosa deixada pelo mestre Masaru Taniguchi. Ok? Hoje o tema vai ser Meu Lar é um Paraíso, do livro do mesmo nome, do professor Seicho Taniguchi. Vamos inicialmente fazer a oração de abertura. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus da terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus da terra. Ó Deus, que vos manifestaste através da Seixton e para indicar-me o caminho dos céus da terra, protegei. O Espírito Santo de Deus desce sobre nós e orienta esse trabalho conforme a sua vontade, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Então, nesse mundo, há muitos problemas e aflições, mas sempre existe um caminho que cura todos os sofrimentos. O que que é esse caminho? É ser um lar, é ter um lar paradisíaco, né? Mesmo que venha, às vezes, as dificuldades do trabalho, na saúde, tudo se ameniza quando o ambiente familiar é harmonioso e cheio de amor, né? Eu pensava antes, né, que eu quando trabalhava na empresa, eu achava que se eu tinha problema na empresa, eu não levava para casa e estava tudo bem. Se eu tinha ao contrário, se eu tinha um problema em casa, eu não levava para a empresa e estava tudo bem. Mas eu estava errado, porque na verdade tudo é uma coisa só, né? Não dá para separar. Então os problemas de um leva para o outro, do outro leva para um. Quer dizer, é, tudo é um só, né? Então agora, e se a gente tem um ambiente de discórdia e mágoa, a pessoa não encontra refúgio nem em casa, né? Nem não existe a paz, né? Quando a gente chega em casa, a gente quer ter paz de espírito, né? Então, aí o lar se torna um inferno. Mas a boa notícia é que podemos transformar nosso lar em um pequeno paraíso. Sempre é possível, né? Isso começa com pensamentos de gratidão, né? Dizer palavras de bondade, ter atitudes de amor, né? Isso vai fazendo que o nosso lar realmente se torne paraíso, né? Quando praticamos o perdão e a compreensão, assim, a falta de compreender um ou outro, né? Isso é tão importante, né? Então, o clima espiritual realmente se purifica, né? Então, a luz de Deus começa a brilhar entre os membros da família daí, né? O paraíso não está em um lugar distante do céu, lá no céu. O paraíso está lá depois das nuvens, está lá fora da terra. Onde é o paraíso, né? O paraíso está aqui. O paraíso começa aqui e agora, dentro de cada um de nós. Então, reflita um pouco. Muitos sofrimentos têm origem no próprio lar, não é verdade? Quando o ambiente familiar está desarmonioso, o trabalho não prospera e até surgem doenças, né? A vida doméstica influencia a vida social e também o destino de cada um, né?
Você vê como é importante o ambiente no lar, né? Por isso é essencial compreender que mudando a mente, muda-se o mundo à nossa volta, né? A mente é a força que dirige o corpo, né? As circunstâncias, o futuro, né? Talvez alguém diga, é muito difícil mudar a mente. Acho que é difícil mesmo, né? Não é fácil, mas a mudança começa com um pequeno passo, né? Porque se a vida toda pensou de um jeito errado e você fala, não, não tem jeito, tem jeito, né? Se você começar com um pequeno passo, e desejo sincero de melhorar, você vai conseguir, né? Quando cultivamos gratidão, né? Palavras sinceras, pensamentos de paz, a harmonia vai renascendo, né? Dentro de casa. As pessoas ao redor também se transformam naturalmente, porque você solta essa vontade de harmonia, as outras pessoas também mudam, né? Você não muda ninguém, né? Mas você muda você. E você mudando a você, as pessoas se mudam daí, porque elas recebem isso aí de você, né? A alegria retorna ao lar e o destino se ilumina. Aí você vê uma luz no fim do túnel, né? Que legal, né? Então transforme sua mente e você transformará o seu mundo. E que devemos fazer para conquistar a verdadeira paz e harmonia? Primeiro é entender que o ser humano não é escravo do corpo nem do ambiente que está, né? Somos senhores de nós mesmos, né? E nossa mente governa o corpo e tudo ao redor. A mente governa. Quando assumimos essa verdade, aí sim nós tornamos donos do próprio destino. Que enquanto você não está ainda, não tem certeza disso, o teu destino é como um barco ao léu, né? Sem nenhum controle, né? E ele vai conforme o vento. Aí você não controla, né? Então, se o dono da casa, por exemplo, ele entrega a chave da casa para uma pessoa desconhecida, ele pode ser roubado, né? E da mesma forma, quando deixamos nossa mente à mercê de preocupações, de medos, a gente perde o controle da vida. A mente é a chave sagrada que abre as portas da felicidade. Vamos falar de novo essa frase? A mente é a chave sagrada que abre as portas da felicidade, né? Então, não entregue a mente às doenças, às desgraças, nem às circunstâncias passageiras, né? Mantenha-se firme nas mãos de Deus, né? Ele habita em você como sabedoria, amor e proteção constante, né? Você tem que acreditar que Deus sempre está com você e você tem essa proteção, né? Você é dono da sua mente e do seu destino, né? E aquele que governa propriamente já vive nesse reino do paraíso. Eu governo a minha mente, então já estou nesse reino do paraíso. É como ter a oração como uma mente alegre, né? Existem forças ocultas nos pensamentos. Sempre tem forças ocultas, né? Você está pensando uma coisa, já começa a pensar outras positivas e negativas. Essas negativas são as ocultas, né? A oração, quando sincera, sempre se concretiza, né? Muitos dizem, eu oro por você.
Mas o essencial, na verdade, é mentalizar com o coração cheio de fé. Pode ser até que a pessoa fale isso e não olhe para você. Mas se ele mentalizar você, o coração cheio de fé, ele já está ajudando. Porque orar é concentrar a mente na luz divina, o amor e sinceridade. Por isso, toda verdadeira oração é infalivelmente atendida. Toda oração verdadeira, né? Talvez alguém diga: minhas orações nunca são atendidas. Mas isso ocorre porque a mente humana raramente se mantém concentrada em um único pensamento, né? Pense bem, às vezes você está orando, lendo a sutra, lendo uma oração, né? E você, ai meu Deus, a minha conta, eu não posso esquecer de pagar a conta amanhã. Pagar água, pagar luz, pagar o aluguel. Quer dizer, a, a mente está sempre pensando várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, dentro dela, passam rapidamente inúmeras ideias e emoções, né? Mesmo que você não queira. Então, às vezes uma pessoa fala assim: eu quero ser próspero. Mas logo em seguida ele pensa: ah, mas acho que não vai dar porque acho que eu não tenho a capacidade para chegar a ser próspero. Pronto. Esses pensamentos contrários anulam a força da oração. Então a gente tem que tomar cuidado com os pensamentos, porque se você está pensando em alguma coisa, concentre-se verdadeiramente naquilo, acredite naquilo e entenda que somente a mente firme e confiante realiza milagres. Então, quer dizer, não adianta você pensar alguma coisa antes e depois, durante a oração, durante o que você está fazendo, pensar outra ao contrário. É que nem que a gente fala que por exemplo, as mulheres Carola, né? 95% do tempo elas elas estão falando em Deus, orando, etc. Mas aqueles 5% que, que ficam falando, reclamando, falando mal da outra, etc, etc, é, quebrou todos os 95%. Não adiantou nada. Tá o dia inteiro na igreja, orando, e os 5% matou tudo aquilo lá, né? Então, o que que a gente pode falar do subconsciente, né? Porque existe na nossa mente uma camada importante, eu diria importante porque é 95% da nossa mente é o subconsciente, né? É onde está gravado tudo. Desde que se nasceu, fica gravando tudo. O que acontece quando você é pequenininho, vai crescendo, os medos, suas alegrias, convicções, enfim. Porque ela é formada pelas convicções que a pessoa tem durante o longo da vida, né? Que ficaram armazenadas lá, né? Se em alguma época do tempo eu falei, não, mas eu sou um incompetente mesmo, né? O subconsciente falou, anotou, opa, eu sou incompetente. Tá gravado, chefe, tudo bem, já tá gravado. Quer dizer, tá gravado, você tem que tirar isso de lá, né? Então você tem que lembrar de coisa que você gravou errado no subconsciente porque tá trabalhando agora. Não, você quer ser uma coisa, mas o teu subconsciente te lembra o que você falou antes. Te lembra, com certeza. E às vezes ele te lembra sem você notar isso. Aí você não sabe por que que não consegue chegar num ponto que você gostaria de chegar. Esse é o problema do subconsciente também, porque ele sabe que você falou besteira atrás, no passado,
sobre você mesmo, sobre a tua capacidade, etc. Mas ele não vai te lembrar exatamente, né? E você descobre, daí você não sabe por que que as coisas não dão certo. Sim, simplesmente porque está gravado lá. Ele não vai ficar te lembrando o que você falou. Você que tem que analisar a forma que se pensava, a forma que se pensa hoje e corrigi-la, né? Coisas que impressionaram no passado, né? Os medos, as alegrias. Se a pessoa acha que o ser humano é insignificante, por exemplo, ele gravou, não, o ser humano é insignificante. Então fica gravado nas camadas mais profundas do subconsciente. Por isso temos que manter essa convicção de que o ser humano é filho de Deus e tem capacidade de realizar qualquer coisa. E agradecer a Deus e já tudo já foi providenciado. Agradecer porque tudo já foi providenciado. Então você quando está orando por alguma coisa, você já agradece, é o que a gente aprende na Seixo, né? A gente agradece por aquilo que a gente está pensando em ter ou ser, já está providenciado por Deus, né? E agradecer a Deus e já assim que, então, com certeza, aí sua oração é atendida. Aí ela é atendida. Por quê? Porque você já entendeu essa parte. Que você tem que pensar que as coisas já estão acontecendo. Por isso que a gente fala, Seixo, né? Somente coisas boas estão acontecendo. Somente coisas boas estão acontecendo. Para mim, para minha família, enfim, para todos. Somente coisas boas estão acontecendo, né? A gente não deve ser prepotente, né? Então, viver em conformidade com a vontade de Deus é o segredo da verdadeira felicidade, né? Existem muitas pessoas infelizes no mundo, mas a causa da infelicidade está sempre aonde? Está na mente, né? Porque a mente, a felicidade não depende de coisas materiais, das condições materiais, mas do estado mental de gratidão. Então, a gratidão é algo que pode mudar a nossa vida. Muito obrigado, Deus, por isso, muito obrigado, Deus, por aquilo. Tente sempre estar agradecendo. Muito obrigado, muito obrigado. Então, quem tem gratidão vive em harmonia com Deus. Quem reclama, afasta-se da luz divina, né? Afasta-se da luz divina. Então como é que fica? É difícil cultivar gratidão em meio a um ambiente de discórdia, por exemplo, como um lar, constantes brigas. Aí é difícil cultivar essa gratidão, né? Por isso, o primeiro passo é cessar os conflitos dentro de casa e restaurar a paz no lar. Porque sem paz, nada de bom acontece, né? Aonde há compreensão, há o perdão, a alegria renasce e a harmonia se restabelece, né? Sem harmonia, nada de bom acontece. Assim, manifestamos o verdadeiro paraíso que Deus já plantou dentro de nós, dentro de nós. Então, é importante o treinamento espiritual. Aqui a gente está fazendo treinamento espiritual, né? Conversando sobre os livros da Seixo é um treinamento espiritual, né?
Todos nós passamos por dificuldades e sofrimentos nessa vida. Mas existe uma causa única por trás de todos eles, né? Quando descobrimos e eliminamos essa causa, a vida muda completamente. Então, essa causa é o quê? Essa está no esquecimento da verdade. Verdade com V maiúsculo. O ser humano é filho de Deus. Esquecemos disso? É problema. O ser humano é filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Então, portanto, é perfeito em sua essência. Nós somos perfeitos em nossa essência. Então, se a gente esquece disso, né, aí começam as dificuldades e sofrimentos. É por isso que temos que fazer o treinamento espiritual. Quando esquecemos isso e acreditamos ser imperfeitos, né, surgem as mágoas, o medo, a insegurança, né? Então, esses sentimentos negativos, o que que eles fazem? Eles atraem doenças, problemas de todo tipo, né? Falta de prosperidade, falta de dinheiro, falta de tudo, né? Por isso, devemos treinar espiritualmente para recordar a nossa verdadeira natureza. Então, orar e meditar e estudar a verdade, essa verdade com V maiúscula, fortalece a mente e ilumina o coração. Essa é a verdade. Essa aqui, essa verdade aqui. Ilumina o coração. Então aí deixamos de ser vítimas das circunstâncias, né? Vítimas das circunstâncias e nos tornamos senhores de nosso destino, como já falamos. A gente toma conta do destino. Então a harmonia, a saúde e a abundância voltam naturalmente. Essa coisa, a abundância, a saúde, a harmonia, elas acabam voltando naturalmente na nossa vida, na nossa família, nosso lar. Então, lembre-se sempre que quem reconhece sua origem divina encontra a verdadeira liberdade e a felicidade. Então, tudo se resolveria se as pessoas realmente compreendessem a causa única das infelicidades. Tudo ficaria muito mais fácil. Muitos até entendem com o cérebro, mas ainda não compreenderam com o coração, né? A verdadeira compreensão vem quando o ensinamento se torna a vivência interior. Então, esse ensinamento se torna a vivência interior. Para isso é preciso participar de um local de treinamento espiritual, como fazemos aqui, né? Então, onde aprendemos a purificar a mente e despertar para a verdade, né? Então, as pessoas que estão assistindo essa palestra e são de outra religião, também podem com certeza encontrar na sua religião esse caminho de espiritualidade, né? Desse treinamento espiritual. Em qualquer religião, sempre haverá uma maneira de fazer esse treinamento, né? E todos nós desejamos ter saúde e bem-estar. Quem que não quer, né, ter saúde e bem-estar? Porém, às vezes somos acometidos por doenças e sofrimentos, né? A ciência aponta como motivo seria o vírus, os micróbios, ou disfunções do corpo, né? Mas em última análise,
A causa fundamental sempre está na mente. Sempre está na mente, né? A gente vê tantos casos de pessoas que se salvaram de doenças terríveis quando se voltaram a Deus, acreditaram que são filhos de Deus e que sabe que a solução dos seus problemas já está dentro de si mesma e ocorreram milagres, né? Então, o princípio básico ensinado pela Seishonoe é que a mente determina o destino do ser humano. Simples assim. A mente determina o destino do ser humano. Quando cultivamos pensamentos de medo, preocupação, o corpo reflete essa vibração, né? E ao purificarmos a mente e pensarmos em harmonia, a saúde se manifesta naturalmente. Então, para fortalecer a mente e restaurar a saúde, é preciso reconhecer a vida de Deus dentro de si, né? A verdadeira cura, né, começa quando cessamos os pensamentos de medo, culpa e limitação. A gente não é limitado de qualquer maneira, não somos. Nós somos ilimitados. Então, substituímos essas ideias por gratidão, por alegria, por amor, que são as vibrações divinas, né? A oração, a leitura da Sutra Sagrada, e a prática da meditação Shinsokan, que a gente aprende na Seishono-e, purificam a mente. Essas são as práticas que a gente aprende aqui na Seishono-e e leitura dos livros, né, que purificam a mente. Quando a mente se harmoniza com Deus, o corpo obedece e se renova, naturalmente, né? Então aí quando a mente se harmoniza com Deus, o corpo obedece e se renova. A doença não é um castigo, na verdade, mas um convite à transformação interior. Então você vê como você pode ver a doença como uma situação positiva, né? Então ele está dando a oportunidade de você se transformar interiormente. Interiormente. Então ela não é negativa, né? Se ela apareceu, vê com bons olhos e vê o que você precisa fazer para fazer essa transformação. Que quem desperta para sua natureza divina manifesta a saúde perfeita que sempre existiu no nosso interior. E isso que é importante, né? Eu espero ter dado o recado de como a gente pode ter um lar maravilhoso, mudando a nós mesmos, e mudando a nós mesmos, a gente muda o ambiente que a gente está, a gente muda as pessoas que estão ao nosso redor também. Quer dizer, na verdade, a gente não mudou, a gente mudou e elas também mudaram, porque elas receberam daí esse tipo de gratidão, esse tipo de bênção da gente. E aí eles respondem com a mesma coisa. Né? Quando você dá alguma coisa, as pessoas respondem, né? Eu quero agradecer a todos que estão assistindo nossa palestra. Que Deus ilumine e proteja todos os seus lares e familiares. E não deixe de assistir a nossas lives no canal do YouTube Seishonoe Houston. Deem seu like e se registrem no nosso canal para receber nossos trabalhos, ok?
Não deixem de fazer isso. Muito obrigado. Agora vamos fazer a oração final, né? A oração pela paz mundial, a nova versão pelo professor Namasanobu Taniguchi. O infinito amor de Deus flui para o meu interior, em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia, de todo o povo do Oriente Médio e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece com uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, o interior de todos os animais, plantas e fungos. Somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade sentada na vontade de Deus. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Agora, encerrando com o Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigado a todos e até a próxima. Muito obrigado.